Amém. Louvado seja o nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que privilégio nós temos hoje de juntos adorarmos ao nosso Deus na beleza da sua santidade. E é interessante que isso não é uma obra nossa, não é um ato nosso, mas é o próprio Deus que nos reúne como seu povo para adorá-lo e bendizê-lo. E nesse momento, ouvi-lo falar por meio da pregação da sua palavra. Eu estou muito feliz em estar aqui com os irmãos. Faz tempo que eu não vinha cultuar com os irmãos e para mim é um enorme privilégio. Eu comentei esses dias com o Thales que eu aqui me sinto em casa. Então eu estou em casa. E louvado seja o nosso Deus por isso. E eu quero, então, diante disso, não falar muito, passar para o que me trouxe aqui, senão o Thales me dedura para o pastor Tiago e eu vou ter que passar no RH amanhã. Amém, irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem comigo em Filemon. Filemon, que será a base da exposição bíblica de hoje. Filemon, versículo 21 ao versículo 25. Filemon está antes de Hebreus, para facilitar um pouquinho para os irmãos. Amém. Os irmãos conseguem acompanhar a leitura? Amém. E assim nos diz a palavra do Senhor. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúda-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Amém. Eu vou orar e pedir para que Deus abra a nossa mente e o nosso coração para compreendermos a sua santa palavra. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, nós te damos graças e louvamos o teu nome. Nós te exaltamos e te adoramos na beleza da tua santidade. E nós, nesse momento, pedimos que o Senhor derrame do teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre a tua igreja, que nós sejamos habilitados a compreender as verdades expostas na tua santa palavra, que essas verdades, Senhor, tenham impacto nas nossas vidas, que transformem a nossa forma de enxergar a vida, a forma com que vivemos, que o Senhor faça essa obra por meio do teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. Em especial, Senhor, eu peço que me uses como instrumento nas tuas mãos, derramando do teu Santo Espírito, para que eu anuncie apenas aquilo que vem da tua parte. Importa que eu diminua e em mim cresça o Senhor, para que cada palavra que eu falar seja revestida do poder do teu Espírito. E que no final desta ministração, deste sermão, nem eu nem os meus irmãos tenham mérito algum, mas que toda a honra e toda a glória seja dedicada única e exclusivamente ao teu nome. É dessa forma que nós oramos extremamente gratos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra. Eu gostaria de começar o sermão desta noite fazendo algumas perguntas para os meus irmãos. Mas essas perguntas também servem para mim, porque eu também preciso refletir sobre como é que está a minha vida diante dessas questões. Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que você tem vivido os seus relacionamentos? Quais são os desafios que você tem enfrentado? E certamente que você tem enfrentado desafios, porque todos nós somos pecadores e enfrentamos esses desafios em casa, inclusive na igreja, quando há aquele choque de egos e orgulho. Como é que você tem lidado com os relacionamentos? Como é que você lida com as diferenças de temperamentos, personalidades? Como é que você lida com pessoas que pensam diferente de você, que se comportam de uma maneira diferente da tua? E a última questão, como é que você tem lidado com os conflitos?
Como é que você lida com os conflitos que surgem na sua vida? Como é que você lida com os conflitos na igreja, com os irmãos em Cristo Jesus? Como é que você lida com os conflitos em casa, com a família, com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão? Como é que você lida com os conflitos no trabalho, na escola? Como é que você tem lidado com os conflitos? E é interessante que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta a Filemão nessa intenção de reconciliar dois irmãos em Cristo Jesus. E ele escreve nessa intenção de reconciliar um escravo com o seu senhor. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele era prisioneiro em Roma. E o seu amigo Filemão, ele estava em Colosso, ele era membro da igreja de Colossos. Tanto mais que temos uma carta com o nome de Colossenses. Então, Filemão, ele faz parte, é membro, ou era membro dessa igreja. E diante disso, o elo entre os dois, que era Filemão e o seu escravo Onésimo, ele havia sido quebrado. E Onésimo, dando um pouco de contexto aqui do que acontece nessa carta de Paulo a Filemão e as razões que levaram Paulo a escrever essa carta, nós conseguimos enxergar aqui no texto, e eu aconselho os irmãos a, em algum momento, lerem o texto bíblico e compreenderem aquilo que Paulo queria trabalhar nesse texto. Onésimo, ele era escravo de Filemão. E ele havia pecado contra Filemão, roubando, e para além dele roubar o seu senhor, ele fugiu para Roma. Mas é interessante que pela providência de Deus, ele se encontrou com o apóstolo Paulo e ele se converteu por meio da pregação do apóstolo Paulo. Um escravo fujão se encontra exatamente com o pastor do seu senhor. E aí ele ouve o evangelho, ele crê e é salvo por meio da graça de Deus que brilhou em Cristo Jesus. E diante dessa verdade, agora então, Onésimo e Filemão eram irmãos em Cristo Jesus. E era necessário que houvesse reconciliação entre eles. Porque irmão em Cristo Jesus não pode ficar brigado. E nós entendemos essa verdade. Nós somos chamados a esse ministério, o ministério da reconciliação. E não tinha como e o porquê eles continuarem brigados, eles continuarem com o relacionamento rompido. E o pedido do apóstolo Paulo a Filemão para que ele perdoasse Onésimo era um pouco complicado, não era algo tão simples de ser atendido. Porque na lei do tempo do apóstolo Paulo, o senhor, que era o dono do escravo, tinha a permissão de executar o escravo que se rebelasse. Mas o problema é que Filemão era cristão, ele não podia fazer isso. Mas também, se Filemão perdoasse Onésimo, o que os outros senhores e os escravos desses senhores iriam pensar? Iria abrir precedentes? Não. Onésimo fugiu, então talvez se a gente fugir, acho que dá certo, acho que vai ficar tranquilo, acho que quando a gente voltar, seremos recebidos da mesma forma. Então ele se encontrava nesse dilema, ele se preocupava como é que alguma atitude dele iria afetar o testemunho cristão. E era um grande dilema na vida de Filemão. Mas o pedido do apóstolo Paulo é muito claro aqui. E o apóstolo Paulo pede a Filemão que perdoe Onésimo. O apóstolo Paulo diz para Filemão que ele se reconciliasse com Onésimo, que o recebesse não mais como um escravo, mas como um irmão precioso em Cristo Jesus. E nessa saudação final que é apresentada aqui no texto de Filemão, Paulo continua buscando exatamente esse objetivo, restaurar a comunhão entre dois irmãos que eram preciosos para o apóstolo Paulo. Paulo amava demais a Onésimo e Paulo amava demais a Filemão. Eram duas pessoas queridas para o apóstolo Paulo. E diante disso, compreendendo essa verdade, nós veremos diante da palavra de Deus, diante dessa atitude de Paulo, como eu e você devemos promover a comunhão em Cristo Jesus. Como eu e você devemos contribuir para que irmãos em Cristo Jesus possam ter um relacionamento ainda que hajam conflitos. Como Deus espera que eu e você olhemos para os conflitos e como eu e você devemos resolvê-los de uma forma que seja agradável a Deus. E como tema para hoje nós temos o seguinte: como promover a comunhão cristã. Como eu e você, irmãos em Cristo Jesus, podemos e devemos promover
a comunhão cristã. Em primeiro lugar, nós enxergamos aqui no texto que nós promovemos a comunhão cristã obedecendo ao Evangelho. Nós promovemos a comunhão entre irmãos em Cristo Jesus obedecendo ao Evangelho. E é isso que nos diz aqui o verso 21 na parte A, e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura por gentileza. É que diz o seguinte: certo como estou da tua obediência. Certo como estou da tua obediência. O apóstolo Paulo, aqui no texto, ele estava certo, ele tinha plena certeza de que Filemão obedeceria ao pedido dele. O apóstolo Paulo estava se referindo aqui à obediência ao Evangelho. Ele estava certo de que Filemão atenderia aos mandamentos expressos no Evangelho. E diante disso, nós sabemos que o Evangelho exige que eu e você, que fomos perdoados em Cristo Jesus e temos sido grandemente abençoados pela graça de Cristo Jesus, também possamos demonstrar bondade e graça para com os outros. Aquilo que Cristo fez por mim e por você, morrendo na cruz do Calvário, sendo gracioso mesmo quando eu e você não merecíamos nada, é exatamente isso que nós precisamos reproduzir para com os outros. Nós somos chamados a isso, irmãos. Assim como nós fomos perdoados, nós também devemos perdoar os nossos irmãos. E o Senhor Jesus deixa muito bem claro isso no texto de Mateus, capítulo 6, verso 12, que nos diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aqui no texto, no verso 14 e 15, nos diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então nós somos chamados, como filhos de Deus, como irmãos em Cristo Jesus, a perdoar. E a ideia aqui de Cristo Jesus, quando ensinava os discípulos a orar, era muito clara. Quem foi perdoado por Deus tem prazer em perdoar alguém que lhe tenha ofendido. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós entendemos que o que deve prevalecer não é a nossa vontade. Não é o fato de termos sido magoados por alguém que deve nos dar direito, ou que nos dá direito de guardarmos mágoa, ressentimento pela pessoa. Nós entendemos que em Cristo Jesus, e Ele mesmo faz isso, Ele nos dá poder para perdoarmos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Ele nos dá poder para que eu e você possamos perdoar alguém que nos tenha ofendido. E nós precisamos crer nessa verdade e compreender aquilo que Deus espera de nós diante de circunstâncias difíceis. E quem recebeu misericórdia da parte do Senhor tem prazer em liberar misericórdia e graça para os outros, ainda que seja difícil demais. Eu não estou sendo insensível a alguma situação que você, meu irmão e minha irmã, tenha passado. Talvez você tenha sido traído por alguém muito próximo. Talvez alguém tenha feito algum mal enorme para você. Mas isso não define aquilo que nós devemos fazer, não nos dá o direito de guardarmos rancor e cultivarmos o ódio no nosso coração. Até porque por nós mesmos não existe força, não existe habilidade em nós para fazermos isso. Por isso é que nós precisamos clamar pela graça de Deus, para que Ele nos dê poder para perdoarmos alguém que nos tem ofendido. Parece impossível, mas é possível. E nós precisamos compreender essa verdade, que em Cristo Jesus nós podemos perdoar a quem nos tenha ofendido. Diante dessa verdade, o apóstolo Paulo, continuando essa ideia da obediência ao Evangelho, ele confiava plenamente que Filemão faria o correto e gracioso. E tem mais aqui no texto bíblico. No verso 21, na parte B, o texto nos diz o seguinte: eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. O apóstolo Paulo tinha a certeza de que Filemão não apenas perdoaria Onésimo, mas ele seria generoso. Ele faria mais do que perdoar. E aqui no texto bíblico existem algumas dúvidas, porque alguns estudiosos acreditam que Paulo estava pedindo não somente o perdão de Onésimo, como também que Filemão permitisse que Onésimo fosse liberto e voltasse para o apóstolo Paulo, porque Onésimo era muito útil para o ministério do apóstolo Paulo.
E também tem outra alternativa que fala sobre a possibilidade do apóstolo Paulo ter esperança de que Onésimo não apenas fosse perdoado, mas que ele recebesse uma carta de alforria, ele deixasse de ser escravo. Existem outras possibilidades. Nós não sabemos exatamente o que o apóstolo Paulo tinha em mente, mas nós temos certeza de uma coisa aqui no texto. Paulo tinha certeza que Filemão seria generoso com Onésimo. E nós precisamos ser generosos com quem nos tenha ofendido. Olhando para mim, olhando para você diante dessa verdade, essa certeza que o apóstolo Paulo tinha que Filemão perdoaria Onésimo. Será que diante de uma situação semelhante, as pessoas próximas a você pensariam e falariam o mesmo de você? Elas olhariam para você como uma pessoa obediente ao Evangelho, amorosa, misericordiosa, graciosa, que perdoa ofensas menores, que está disposta a perdoar ofensas maiores. As pessoas falam isso de você? As pessoas te enxergam dessa forma? Você tem esse nível de maturidade que o apóstolo Paulo tinha a certeza que Filemão tinha? Você tem essa maturidade? Se você tem, louvado seja o Senhor por isso. Se você não tem essa maturidade, se você é alguém que tem dificuldade em perdoar, se você é alguém que as pessoas olham para você como uma pessoa irritada, uma pessoa que se estressa facilmente, uma pessoa que guarda rancor, ressentimento, ainda há esperança para você em Cristo Jesus. Talvez você esteja avaliando o seu coração e você note que não é essa pessoa, que não tem essa maturidade. Mas a esperança em Cristo Jesus. Em Cristo, nós podemos ser redimidos da nossa natureza má, que busca a vingança, que alimenta o rancor e o ressentimento. Em Cristo Jesus, nós podemos receber poder para perdoar e nos reconciliar com quem nos tenha ofendido ou a quem nos ofendemos. Porque é possível que alguém tenha ofendido você, mas também existe a possibilidade que você tenha ofendido alguém. E é possível nós nos reconciliarmos por meio de Cristo Jesus. Em segundo lugar, como eu e você podemos promover a comunhão cristã? Nós podemos promover a comunhão cristã incentivando a reconciliação. Isso às vezes na igreja é um problema. Porque nós olhamos certas desavenças entre irmãos em Cristo Jesus e nós cruzamos os braços. Algum irmão vem reclamar, não, porque o fulano fez isso e eu não gostei. E às vezes a nossa atitude é passiva. Ou simplesmente ouvimos ou dizemos, poxa, é verdade, eu já notei tal atitude nele. Eu já notei que ele tem esse defeito, aquele defeito, que ele se comporta de tal maneira. Mas será que essa é a atitude de um cristão? O que é que eu e você como cristãos deveríamos fazer? Uma das coisas que eu faço quando isso acontece, eu aprendi isso. Quando alguém vem falar comigo sobre alguém, eu pergunto, você já falou com essa pessoa? Você já falou para ela que o que ela fez te incomodou? Se não é fofoca, é você cultivar o ódio, é você disseminar contendas e divisões na igreja de Cristo. E nós não somos chamados a isso. Nós não somos chamados a ser agitadores de problemas. Nós somos chamados a incentivarmos a reconciliação. E o texto bíblico aqui no verso 22 nos diz o seguinte: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. E aqui a ideia, irmãos, é que o apóstolo Paulo ele estava certo que seria liberto e ele visitaria Filemão e Áfia, que era sua esposa, em Colossos. E esse fato serviria de incentivo a Filemão a seguir as instruções que o apóstolo Paulo havia dado, porque certamente se ele recebesse a visita do apóstolo Paulo, ele não gostaria de se sentir envergonhado ou constrangido por ainda não ter perdoado Onésimo. Então o apóstolo Paulo traz essa verdade para que ele seja incentivado, para que Filemão fosse incentivado a perdoar Onésimo.
E diante disso, nos versos 23 e 24, o apóstolo Paulo menciona alguns nomes, nomes de algumas pessoas que estavam com ele. O verso 23 nos diz o seguinte, 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Existe a grande possibilidade, irmãos, que Epáfras, que é mencionado aqui no texto, fosse o pastor da igreja de Filemon e que ele havia ido para Roma com o apóstolo Paulo. Ele e os demais nomes mencionados, eles tinham conhecimento daquilo que tinha acontecido. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, eles estão saudando, mas eles sabem daquilo que está acontecendo. Eles sabem daquilo que aconteceu, que Onésimo roubou e vocês não estão com relacionamento quebrado. Então a ideia do apóstolo Paulo era incentivar Filemon a se reconciliar com Onésimo. E é citado aqui, e é muito interessante isso aqui no texto, que é citado um nome. Se os irmãos notarem aqui no texto, o apóstolo Paulo fala de João Marcos. E João Marcos estava com Paulo. E é interessante que João Marcos era o rapaz que havia abandonado o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. Inclusive, esse rapaz, Marcos, foi responsável pela briga entre Paulo e Barnabé, que quase saíram no braço. O texto bíblico, quando fala sobre a briga de Paulo e Barnabé, a ideia aí no texto original é que eles quase saíram no braço. Eles quase partiram para a briga física. Então, esse rapaz, esse jovem que tinha provocado essa briga, estava com o apóstolo Paulo, acompanhando o apóstolo Paulo na prisão. E qual é a ideia aqui do apóstolo Paulo, mencionando esse nome? É que o apóstolo Paulo havia perdoado Marcos por ter abandonado. Porque na segunda viagem missionária, Barnabé disse, Marcos vai de novo com a gente. Ele falou, não. O apóstolo Paulo falou, não. Ele não vai, não. Comigo ele não vai. Marcos, que abandonou a gente, não, a gente não vai. E aí quase saíram no braço. O apóstolo Paulo mostra que até Marcos, que abandonou o apóstolo Paulo na viagem missionária, ele se acovardou, ele fugiu da missão, Paulo o havia perdoado. E nós entendemos aqui que Marcos havia falhado, mas ele foi restaurado pelo Senhor. Aquele menino medroso que tinha medo da missão, hoje era útil para o ministério do apóstolo Paulo. E aqui a mensagem do apóstolo Paulo era a seguinte: assim como eu perdoei Marcos, tu, Filemon, deves perdoar Onésimo e tê-lo em alta conta, como irmão precioso em Cristo Jesus. Você precisa amá-lo como teu irmão em Cristo Jesus, assim como eu também amo Marcos, que em algum momento me abandonou na minha empreitada missionária. Diante dessa compreensão, o apóstolo Paulo incentiva Filemon a perdoar Onésimo, mostrando que ele mesmo perdoou Marcos. Existe algum relacionamento importante na sua vida que esteja quebrado, que precisa de conserto? Pare e pense um pouquinho. Será que existem pessoas que você precisa perdoar? Ou pessoas que você precisa correr atrás para pedir perdão? Pare e pense um pouquinho. O que você tem feito a respeito disso? Você simplesmente se acomoda, está desse jeito, eu não quero mais nada com a pessoa, nem quero ver pintado de ouro. Como é que você reage? Como é que você tem lidado com os conflitos, com os relacionamentos quebrados na sua vida? Você já buscou a reconciliação? Você já procurou se resolver com a pessoa? Porque é muito fácil nós prostrarmos, ficarmos na nossa e deixarmos as coisas andarem. Só que você que foi transformado pela graça de Deus, será que o que deve prevalecer na sua e na minha vida é a nossa vontade? Eu tenho a certeza que não. Se nós que estamos em Cristo Jesus entendemos que Deus tem prazer
quando nós perdoamos alguém, e Ele é glorificado quando nós nos reconciliamos com alguém, nós que fomos chamados em Cristo Jesus, transformados para amar a Deus, amar a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, o que é que nós vamos fazer? Nos reconciliar com quem nos tenha ofendido. É isso que Deus espera de nós. O problema é que o nosso coração é mau. E nós não confiamos no poder de Deus. Nós achamos que as coisas dependem de nós. Eu vou perdoar quando eu sentir que tenho que perdoar. Quem disse que o que define as coisas na nossa vida é aquilo que nós sentimos? Quem disse que aquilo que deve perdurar, naquilo que nós devemos fazer, como devemos fazer, o que devemos fazer, é a nossa vontade, é aquilo que nós sentimos? Irmãos, fé e confiança no Senhor não é sentir. Às vezes nós sentimos algumas coisas e é bom, mas fé não é só isso. E fazer a vontade de Deus não é apenas quando a gente tem vontade, quando a gente sente que deve fazer. E nós precisamos entender isso, irmãos. Busque a reconciliação. Ainda que tenha sido outro que te ofendeu, que fez alguma coisa grave contra você. Talvez existam relacionamentos de outras pessoas que também estejam quebrados e você tenha conhecimento disso. Você também já fez alguma coisa a respeito? Quando você sabe que duas pessoas estão brigadas, familiares seus estão brigados, irmãos em Cristo Jesus que se desentenderam, o que você faz a respeito? Tem vezes que a gente nem orar, a gente às vezes nem ora, para que Deus abra portas para que o relacionamento seja restaurado. E às vezes nós temos essa tendência de olhar para as coisas que acontecem, né? Aquilo que nós chamamos nas redes sociais de tretas. Nós gostamos de ver as coisas acontecerem, as pessoas brigando. E é interessante que quando eu preparava esse sermão, eu me lembrei, porque eu gosto muito de basquete, e eu sei que tem irmãos aqui que também gostam, que são amigos meus, e tem vezes que lá nos jogos, por causa da adrenalina, aqueles homens altos, adrenalina lá no alto, e eles se desentendem, às vezes eles saem no braço. E tem vezes que eu estou lá vendo o jogo, eu torcendo, e aquilo às vezes é prazeroso para mim. E eu refletindo no texto, espera aí, Senhor, alguma coisa de errada não está certa aqui. Eu acho que sou crente. Eu acho que eu não tenho que sentir prazer nisso não, Senhor. Se eles estão brigando, isso não é competição saudável. Alguma coisa aí está errada. Alguma coisa no meu coração está desalinhada com o Senhor. Isso é um problema. Eu pedi perdão ao Senhor. E tem sido uma luta, porque às vezes ainda surgem algumas brigas, às vezes não briga física, mas um jogador que não gosta do outro, e aí vão ficando naquela trocação de palavras, e às vezes dá vontade de olhar e dizer, é assim mesmo, cara, ele mandou bem, mas eu entendo que eu sou cristão, isso não pode fazer parte do meu coração. Isso não é apenas não deve ser apenas com basquete, futebol e por aí afora. Nós temos a tendência, hoje em dia, com a política em alta, não olhar para as brigas, olha, ele respondeu à altura e tudo mais. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. É o nosso coração que tem prazer em ver pessoas brigando, se desentendendo. E a gente precisa ter cuidado com isso. Parece algo muito bobo, não é verdade, irmãos? Mas são coisas que expressam aquilo que nós temos no nosso coração. O quanto ainda nós precisamos de Cristo Jesus. E o quanto ainda não somos parecidos com Cristo Jesus em determinadas áreas da nossa vida. Então, você é chamado a ser um reconciliador. Então, seja um reconciliador em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, como é que nós promovemos a comunhão cristã? Nós promovemos a comunhão cristã buscando a graça de Cristo Jesus. E é isso que nos deixa muito bem claro aqui o verso 25, que eu peço que os irmãos prestem atenção na leitura. É o último verso, é o terceiro e último ponto do nosso sermão. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E aqui, essa bênção do apóstolo Paulo, aqui no final do texto, é a assinatura oficial.
Se nós olharmos para as outras cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo sempre exalta a graça de Deus. Afinal, foi a graça de Deus em Cristo Jesus que tornou possível a nossa salvação. Hoje eu e você somos salvos e desfrutamos de comunhão uns com os outros. Estamos aqui desejosos de ouvir o Senhor falar por meio da pregação da sua palavra, porque Deus em Cristo Jesus, pela graça que brilhou em Cristo Jesus, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós sabemos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós sabemos que nós estávamos condenados ao inferno. Nós sabemos que o poder do pecado ainda era atuante nas nossas vidas. E nós entendemos que nós recebemos vida por meio de Cristo Jesus. E o que é que diz o texto? Em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10, que pela graça sois salvos por meio da fé. E é interessante que o texto bíblico diz que isto não vem de vós, é dom de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo traz aqui no final do texto a graça de Deus, para mostrar para Filemão que essa mesma graça que tornou possível a salvação, ela também possibilita a reconciliação entre irmãos em Cristo Jesus. Essa graça que nos salvou ainda é presente hoje, ela é atuante hoje. A graça que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, que alcançou o nosso coração pelo Espírito Santo, que aplicou a salvação no nosso coração, ela é presente no nosso dia a dia. E ela nos dá poder para que eu e você vivamos a cada dia de acordo com a vontade de Deus, para que eu e você a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo Jesus, tendo a certeza de que o nosso Deus está sendo glorificado. E esse é o fim principal do homem. Qual é? Glorificar a Deus e tudo isso por meio da graça de Deus. E a graça de Deus daria poder a Filemão para perdoar e receber Onésimo como irmão amado. E aqui nós precisamos entender algo, irmãos. Eu não estou dizendo que você, por você mesmo, confiando nas tuas habilidades, confiando na tua capacidade de argumentação, confiando nos teus próprios sentimentos, nos teus próprios esforços, você vai conseguir se reconciliar com alguém. Eu não estou dizendo isso. Nenhum de nós tem essa capacidade natural. E nós sabemos isso muito bem, que o pecado ele entrou no mundo e ele maculou todas as áreas da nossa vida. E uma delas é a área dos relacionamentos. Então, por nós mesmos, não temos essa habilidade, esse poder de buscar reconciliação. Porque a nossa tendência é fazer o contrário. E tem vezes que quando nós buscamos reconciliação, nós buscamos do nosso jeito, nós buscamos da nossa maneira. Tem gente que para se reconciliar com outro, o que faz? Nem toca no problema, só começa a tratar bem, a lidar bem com o outro, né? Para não tocar no problema, para não dizer, poxa, eu falhei, me perdoa, e aí começa a tratar bem. Isso acontece muito em casa, né? O irmão que brigou com outro, o marido que brigou com a esposa, aí depois da briga começa a tratar bem e tudo mais, para ver se dá uns dribles aí, para não ter que pedir perdão. Irmãos, isso é o nosso coração pecaminoso, que busca formas que não são as do Senhor de resolvermos os conflitos. Porque resolver conflitos dói. Resolver conflitos é desconfortável. E tem vezes que para você não aumentar mais o problema, poxa, vou deixar quieto, é complicado demais, talvez só vai piorar o problema. Tanto para você que tem que se reconciliar com o irmão, tanto você que tem que participar na reconciliação. Poxa, eu tenho medo, imagina se dá um problema, aí eu fico mal na fita. Irmão, você precisa entender que a tua missão não é temer aos homens. A tua missão é obedecer ao Evangelho, como o apóstolo Paulo diz aqui. E o Evangelho demanda que você participe a qualquer custo, ainda que isso custe relacionamentos e reputação, que você participe na reconciliação de irmãos em Cristo Jesus. E nós entendemos que todas as formas de tentar resolver conflitos que não sejam de Deus, que não estejam na palavra de Deus, são resoluções mentirosas. Não se engane. Não permita que o seu coração o engane pensando que você consegue resolver os problemas fora do Senhor.
Nós precisamos todos os dias viver na dependência de Deus. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Por que os irmãos acham que nós, de manhã, precisamos erguer a nossa voz e orarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor pelo dia, pedirmos para que Ele nos dê força, para que Ele abençoe o nosso dia? Nós sabemos que Deus conhece tudo aquilo que nós precisamos. Então, por que nós temos que orar? A maior razão de nós orarmos ao Senhor é porque nós entendemos que a oração é um ato de nos colocarmos na dependência de Deus. Nós estamos dizendo: Senhor, sem Ti eu não consigo nada, sem Ti eu não sou nada. Sem o Senhor eu sou um miserável, eu preciso da graça de Deus, eu preciso que o Senhor esteja comigo, porque por mim mesmo eu falho, eu peco, então eu preciso do Senhor para que o Senhor me dê força, que o Senhor me habilite, para que o Senhor me dê poder, para que eu possa viver de acordo com a vontade dEle, para que eu possa no dia a dia estar atento aos perigos, às ciladas que podem me levar a desonrar o meu Deus, que eu esteja consciente que em algum momento alguém pode cometer alguma falta, alguma falha contra mim, e eu preciso perdoar. Então você precisa se colocar na dependência de Deus. E com certeza, quando nós nos colocamos na dependência de Deus, clamando ao Senhor que Ele nos encha do seu Santo Espírito, que Ele diariamente nos encha do seu poder pelo seu Santo Espírito, eu tenho plena certeza que você vai viver de acordo com a vontade de Deus, que Deus vai derramar bênçãos na sua vida. Eu não falo de bênçãos materiais, eu falo de bênçãos espirituais, porque a capacidade de você perdoar alguém que te ofendeu é uma bênção espiritual. E você se alegrar em se reconciliar com alguém que era muito amado por você, por um irmão em Cristo Jesus, por algum familiar, isso alegra o teu coração, porque você tem certeza que está alegrando o coração do Senhor. Irmãos, somente pela graça de Cristo Jesus a reconciliação é possível. E embora isso não seja natural a nós, nós precisamos entender isso e de verdade confiar no poder de Deus. Logo, nós não temos mais desculpas, e os irmãos precisam estar atentos nessa fala, nós não temos mais desculpas para não perdoarmos e nos reconciliarmos com quem nos tenha ofendido ou que nós tenhamos ofendido. Não tem desculpa. Ah não, eu sou mesmo assim. Alguns irmãos falam, inclusive, a carne é fraca como uma desculpa, interpretando mal o texto bíblico, e o apóstolo Paulo não apresenta isso como uma desculpa. E nós precisamos entender que em Cristo Jesus existe esse poder. Isso é belo diante de Deus. Dois pecadores se perdoando. Dos pecadores pela graça de Deus se amando, buscando reconciliação em Cristo Jesus. Quando isso acontece, nós estamos espelhando a própria reconciliação entre Deus e o homem. Nós estamos apresentando Cristo para a igreja, nós estamos apresentando Cristo para o mundo. Nós precisamos entender que a nossa própria convivência como irmãos em Cristo Jesus, a forma com que nós lidamos com conflitos, está anunciando a Cristo para o mundo que jaz do maligno. E essa precisa ser a nossa atitude. Essa boa obra de você se reconciliar com alguém que te tenha ofendido está glorificando a Deus, está anunciando a Deus. E nós somos chamados a isso, a sermos sal da terra, luz do mundo, a fim de que as pessoas olhem para as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Isso é belo. Pecadores como eu e você, chamados em Cristo Jesus para perdoar. Coisa que não é natural a nós, como pecadores. Então, diante disso, irmãos, nesses 3 itens que nós trabalhamos hoje, nós vimos que nós promovemos a comunhão cristã obedecendo ao Evangelho. Nós também vimos que promovemos a comunhão cristã incentivando a reconciliação. Tanto nós irmos atrás de reconciliação, como nós participarmos na reconciliação de pessoas. E nós também entendemos aqui que nós precisamos buscar a graça de Cristo Jesus para que nós possamos perdoar quem nos tenha ofendido. E olhando à luz do Evangelho diante de tudo isso, Cristo é o nosso maior modelo de reconciliação. Porque Ele nos reconciliou com Deus. Nós que
éramos inimigos de Deus. Quando o texto diz que hoje nós temos paz com Deus, é porque nós estávamos mesmo em guerra com o Senhor, ou contra o Senhor. E Cristo Jesus, Ele nos deu paz, Ele nos pacificou com Deus, e Ele também nos pacificou uns com os outros. E eu trago aqui o comentário de um autor, de 2 autores, o Paul Tripp e o Timothy Lane, que eles falam sobre relacionamento. E eles dizem o seguinte, eu gostaria de compartilhar esse trecho de um livro muito bom que eu li, que fala sobre relacionamentos, que diz o seguinte, a citação dos autores. Em sua morte, em sua vida, morte e ressurreição, Jesus possibilitou a reconciliação de 2 maneiras. Jesus nos reconciliou com Deus, o que vem a ser a base para a forma como nós nos reconciliamos uns com os outros. Quando Deus reina em nossos corações, a paz reina em nossos relacionamentos. Essa obra só será completa no céu, mas existe muito do que podemos experimentar agora. O Novo Testamento oferece esperança de que nossos relacionamentos possam ser caracterizados, e prestem atenção aqui à lista, por humildade, bondade, paciência, sinceridade, paz, perdão, compaixão, amor. E ele termina com uma questão. Não é maravilhoso que a graça de Deus torne isso possível até mesmo para pecadores que vivem num mundo caído? Não é maravilhoso isso, irmãos? Que num mundo afetado pelo pecado, eu e você podemos nos reconciliar? Que pode ter briga, mas isso não define que nós devemos, ou não diz que nós temos que, de alguma forma, lidarmos de uma forma ruim ou de uma maneira ruim com os nossos irmãos e nos dá o direito de pecarmos contra ele, de cultivarmos o ódio, mas que, pela graça de Deus, nós podemos sim experimentar relacionamentos saudáveis. Por meio da graça de Deus, no mundo afetado pelo pecado, em que eu e você somos pecadores, embora redimidos. E para nós fecharmos o nosso sermão de hoje, eu trago algumas exortações baseadas no que nós vimos aqui. Em primeiro lugar, obedeça ao Evangelho, perdoando, amando e desfrutando de comunhão verdadeira uns com os outros. Que isso seja real nessa igreja que eu tanto amo, que isso seja real na vida de cada um de nós. Em segundo lugar, busque reconciliação com o próximo e se envolva na reconciliação de relacionamentos quebrados, de nossos irmãos na fé e de outros que tivermos conhecimento. Participe disso. Seja um pacificador. Seja Cristo na vida das pessoas. Terceiro e último lugar, coloque-se na dependência do Senhor para perdoar, pois somente pela graça de Cristo podemos fazê-lo de forma verdadeira e agradável ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã amada, queridos em Cristo Jesus, se reconciliem com quem te ofendeu ou com quem você tenha ofendido. E certamente que isso agradará ao coração do nosso Deus. E o nosso Deus estará sendo glorificado por essa nossa atitude graciosa que agrada o coração do nosso Deus. Que Deus abençoe essa palavra no coração de cada um de nós e que Ele derrame da sua maravilhosa graça que brilhou em Cristo Jesus, para que eu e você, se surgirem alguns desentendimentos e problemas entre nós, entre irmãos em Cristo Jesus, que nós possamos resolver dessa forma graciosa em Cristo Jesus. Eu quero orar e pedir ao Senhor para que isso seja real e que nós possamos desfrutar dessa comunhão maravilhosa, mesmo em meio a conflitos por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Senhor, nós te damos graças e louvamos o teu nome. Senhor, nós reconhecemos que o nosso coração é mau, que a nossa vida foi afetada pelo pecado que reina em nós e que em nós existe uma tendência de nos vingarmos das pessoas, de guardarmos rancor e ressentimento. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores e falhos. Em algum momento falhamos nessas áreas. Falhamos em buscarmos reconciliação com quem nos tem ofendido.
Senhor, tenha misericórdia de nós, pobres e miseráveis pecadores. Senhor, nós reconhecemos a nossa insignificância, a nossa miséria. Senhor, nós reconhecemos que somos insuficientes e precisamos da Tua graça maravilhosa em Cristo Jesus para sermos salvos e vivermos de acordo com a Tua vontade expressa na Tua palavra. Reconhecemos, Senhor, que em nós não existem habilidades para nos reconciliarmos de forma verdadeira com quem nos tenha ofendido ou quem nós tenhamos ofendido. E nós clamamos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nos encha do Teu Santo Espírito nessa noite, Senhor. Nos encha da Tua presença. Nos encha de Cristo Jesus por meio do Teu Santo Espírito. E que nós recebamos poder, Senhor, para podermos perdoar. Para que nós sejamos Cristo, agentes de Cristo. Sermos o bom perfume de Cristo nessa área dos relacionamentos, Senhor. Perdoando assim como Cristo perdoou. Buscando reconciliação de irmãos em Cristo Jesus que tenham se desentendido, assim como Cristo Jesus o fez, reconciliando o Pai conosco. Senhor, tenha misericórdia de nós. E nós clamamos a Tua graça. E nós também declaramos, Senhor, que confiamos no Teu poder, confiamos no Teu Espírito Santo, que nos habilita e nos dá poder para vivermos relacionamentos saudáveis, de acordo com a Tua vontade. Senhor, nós confiamos na Tua graça maravilhosa, que atua no nosso dia a dia e que nos habilita, Senhor, a fazermos a Tua vontade que é expressa na Tua palavra. Que isso seja real na nossa vida, que isso seja uma reflexão da nossa semana, que isso seja uma atitude real nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos experimentar essa graça da Tua parte por meio de Cristo Jesus. Essa é a nossa humilde oração, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. És fiel